Olá pessoal, hoje eu vou falar do livro aqui, A Lógica da Pesquisa Científica de Karl Popper. Né? Eu vou falar quatro coisas dele. Primeiro, falar um pouco da motivação que fez ele escrever esse livro. Segundo, eu vou falar do problema da indução, que é um dos problemas por que ele escreveu isso. Eu acho que para mim é o principal. O terceiro ponto é falar sobre o critério, a resposta que ele deu para esse problema, que se chama falseabilidade. E o quarto, algumas considerações finais sobre o livro. Tá? Primeiro, qual foi a motivação de Karl Popper escrever esse livro? Na minha opinião, pelo menos, né? É explicar o grande sucesso da física versus as outras atividades intelectuais que não tinham tanto sucesso, ou às vezes parecem patinar e continuar no mesmo lugar, né? Então eu, por ser físico, até tenho isso um pouco no coração. Por que a física dá tão certo e outras ciências, ou ditas ciências, dão menos certo do que a física, né? Então, desde ciência econômica, ciência social, será que isso existe mesmo ou não? Então, eu queria demarcar um lugar certo. Ó, a partir dessa linha, passo para cá. É ciência, para lá não é ciência. Né? Então ele vai se inspirar muito na física por isso. Então, para mim, esse é o contexto, essa é a resposta que ele estava procurando. E convenhamos, antes dele, eu acho que ninguém tinha dado uma resposta. E, na minha opinião, essa resposta que ele deu, ela é definitiva. Tá? O segundo ponto que eu queria comentar é falar sobre o problema da indução. O que é esse problema da indução que vem lá de David Hume, né? Você falar que uma coisa, por mais que você teste uma, duas, N vezes aquela coisa, você não consegue nunca provar que ela vai se repetir para sempre. Tem dois grandes exemplos disso, que é o Sol sempre nasce, né? Por mais que a gente faça experimentos, ó, o Sol todo dia pela manhã ele nasce, né? Mas isso nos garante de maneira lógica que o Sol vai nascer amanhã? A resposta é que não. A lógica ela não responde isso. Pode ser uma outra coisa além da lógica, né? Nossa crença de que o mundo vai continuar se repetindo, de que de fato o Sol vai nascer amanhã. O outro exemplo é o exemplo dos cisnes, né? Por mais que eu tenha visto cisnes brancos por toda uma região, nada impede de eu descobrir um cisne negro, que foi o que aconteceu no passado quando biólogos descobriram cisnes negros na Austrália, se não me engano, né? E essa é uma ideia que até depois, na Cinta Lab, no seu livro Cisne Negro e depois no Antifrágil, ele vai elaborar. A gente não tem como ter certeza de que as coisas vão se repetir. E elas podem ter coisas muito diferentes do que a gente está imaginando. Né? E essas coisas muito diferentes são os que ele chama de cisnes negros. Né? Mas esse é o problema da indução. É um problema que a lógica por si só ela não é suficiente para estabelecer o que é ciência e o que não é ciência. Faço destaque aqui, não é exatamente o problema de indução, mas também reforço o tema da lógica, que é o seguinte: quando você faz uma dedução lógica, você precisa partir de premissas, né? Mas quem diz que essas premissas são as verdadeiras, né? Então, essa é uma outra maneira de falar assim, a lógica não é suficiente para você falar o que é ciência ou não, porque você vai sempre poder ir um passo além e discordar dessas premissas ou não. Tá? Então, motivação, o que é ciência e demarcar o que é e o que não é ciência. Problema da indução. Vamos finalmente ao terceiro ponto, que é o problema das respostas, né? Qual que é a resposta que ele dá? Eu acho que aqui ele vai muito contra, eu diria, uma intuição daquilo que é ciência, né? Por isso que eu concordo esse livro aqui é um marco, né? Porque ele vai estabelecer o que ele chama o critério de falseabilidade, né? Uma ciência não é ciência pela certeza que ela dá, mas pela possibilidade de você testar uma afirmação com um experimento. E se ela for verdade, corroborar isso, e se ela for falsa, descartar. Então, mais do que a ciência, ela não avança, nas minhas palavras, pelas certezas, né? A ciência tem a certeza disso, a ciência tem a certeza daquilo. Pelo contrário, a ciência eliminou um caminho, né? Ele falseou aquele caminho. Ele falou assim, ó, esse caminho não é. Então, ela avança muito mais pelas negação do que pela afirmação. Ela fala assim, olha, por esse caminho não parece fazer sentido, por aquele caminho não parece fazer sentido. O que sobra? Sobram muitos outros, né? Mas é isso que é ciência. E a prova disso é que a física evoluiu muito. Então, apesar de ele não dar o exemplo claramente, mas assim, Einstein foi uma revolução. Então, voltando a falar de Einstein, para mim foi uma grande inspiração para Popper. Ele viu naquele exemplo uma forma de como a física funcionava. Ela funcionava desafiando as suas próprias premissas. Aquilo que todo mundo considerava
como algo inquestionável, que era o espaço tridimensional, é até difícil imaginar o que é algo além disso, não funcionava para algumas situações na física. Então, acho que ele se inspirou muito e veio a cunhar o que ele chamou de a ciência, o chamado provisório para sempre. Né? Até você sempre tem uma porta aberta para questionar aquilo com experimentos e tudo mais, mas nunca você pode afirmar com uma certeza absoluta aquilo que é ciência, aquilo que é verdade na ciência ou não. Tudo isso para quê? Para fugir do famoso dogmatismo. Né? O que é dogmatismo? Alguém falar, não, isso é verdade porque eu falei, porque eu tenho poder, porque eu sou o maioral e, portanto, essa é a verdade. Então, não é esse o caminho que ele segue o caminho da falseabilidade. Que outro comentário eu teria aqui, nas partes finais, das considerações finais, é que o livro ele é muito bom estabelecer esse critério de falseabilidade. Isso acontece logo no começo, mas depois eu acho que ele perde um pouco o seu encanto. Ele se navega em alguns detalhes que para mim não são tão importantes assim e na minha opinião acaba se perdendo. Mas acho que o conceito de falseabilidade que ficou desse livro, esse sim é fundamental. Por que é fundamental? Eu acho que ele vai ser melhor desenvolvido no livro de Thomas Kuhn, que é o chamado a Estrutura das Revoluções Científicas, que eu também já li algumas vezes, e esse sim eu acho que dá um acabamento melhor do que é a ciência, e aquele provisório para sempre fica mais claro, né? Porque ele fala que uma revolução científica ela acontece quando aquele provisório é questionado, como foi, por exemplo, o caso de Einstein, quando ele falou, opa, aquela mecânica clássica de Newton, ela é válida em um certo conjunto de problemas, mas não é válida para outro certo conjunto de problemas. E aí mostrou que a ciência, na verdade, ela não cresce ou ela não evolui com certezas, né? Ela evolui com as dúvidas. Por isso também não gosto de quando eu falo assim negacionismo da ciência. A ciência funciona justamente questionando, e o que todo cientista gostaria de descobrir é uma coisa, olha, dada a teoria atual, descobri uma coisa aqui que não obedece a essa teoria atual. Portanto, a gente vai ter que rever essa teoria atual com essas outras premissas, com esse outro olhar. Então, isso eu imagino que é o que todo cientista gostaria de fazer na sua carreira, o que nem sempre é fácil. A maior parte do tempo acaba corroborando tudo o que o paradigma atual, né, a ciência atual, diz que é. Então é isso, fica aqui o resumo então de a lógica das pesquisas científicas de Karl Popper. Acho que só é importante a primeira parte, a segunda e talvez o capítulo final ali que fala o que é ciência, mas no meio ali eu confesso que foi mais enrolado do que eu pensei, tá bom? Espero que tenha ajudado, um grande abraço.